Então, aqui, falando um pouquinho com vocês sobre esse Ministério CCB, como eu sempre digo aqui, a gente não pode generalizar, né? Tem muita gente boa aí no Ministério, rapaz, muita. Agora, é óbvio que tem também aqueles que têm a mente fechada. Está no ministério da congregação, mas tem a mente fechada. E esses daí, quando vão nas reuniões, eles voltam e querem aplicar tudo aquilo que eles ouvem lá no culto. Então se torna um irmão chato, entende? Os irmãos lá mesmo do ministério pegam no pé deles também por causa disso. Insuportáveis, a irmandade não quer ficar, não congrega em outra igreja. Porque eles levam na risca. Nesse caso mesmo aí que está esse comentário no momento dessa proibição aí dos músicos e porteiro, esse é velho. Mas ali, vocês viram mesmo que ele falou lá no tópico, que ainda tem insistência. Insistência do que ele quer dizer ali? Que tem irmão do ministério que não absorve aquilo. E continua sendo ele mesmo, continua tendo o seu próprio entendimento em relação a isso e vai continuar oferecendo palavra. Não vai mudar. Entendeu? Esses irmãos que estão no ministério que têm a cabeça aberta, eles não vão mudar. Eles vão continuar, depois desse tópico mesmo aí, eles vão continuar oferecendo a palavra para músico, para porteiro, para quem não tem ministério. Que ele tem um entendimento, ele tem uma bagagem espiritualmente. Tem muitos irmãos no ministério que têm um discernimento. Eu cansei quando não tinha ministério, que eu ia por aí viajar. Os irmãos me ofereciam a palavra, mesmo sem ter ministério. Eu levantava e pregava. Aí ele falava depois comigo: irmão, quando você entrou na igreja, Deus falou para mim que a palavra era que você foi enviado aqui. O que é isso? Discernimento. É um irmão que conhece, está ali realmente na verdadeira comunhão. Mas ele é espiritual, é diferente. Agora o carnal, é difícil fazer isso. Você fica enchendo o saco, absorvendo aí. Então existe dois tipos de irmão do ministério. Existe aquele que vai para o ministério, mas ele ama a Deus primeiramente sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Ele ama ele e o próximo, que aí inclui a família dele, inclui os amigos, inclui a irmandade em geral. Então ele tem aquilo ali, mas aquilo não subiu para a cabeça dele, aquele púlpito. E existe outro tipo de irmão de ministério que ele casa com o púlpito. Ele casa com o púlpito. Parece que ele é o dono do púlpito. Ele ama mais o púlpito do que a Deus, ele ama mais o púlpito do que a mulher dele, ele ama mais o púlpito do que a família dele. Não estou exagerando. Se ele pudesse, ele carregava o púlpito nas costas para onde ele fosse. Se ele pudesse, quando acabava o culto, ele pegava o púlpito. É verdade, cara. Ele pegava, colocava dentro de uma caminhonete e levava para casa. Porque o negócio dele é o púlpito, aquilo ali subiu para a cabeça dele. Ele não dá liberdade para outro irmão, ele tem ciúmes de quem sobe naquele... Entendeu? Ele ama mais do que a mulher dele, ele não tem nem ciúmes da esposa dele do jeito que ele tem do púlpito. Se subir um irmão lá para pregar naquele púlpito ali e a igreja festejar, meu velho, a dor de cotovelo do danado, ó. E já aconteceu, sabe o que? O cara levanta um com a palavra, e faz aquele movimento dentro da igreja. O que casou com o púlpito fica ali com a cara fechada. Finge na falsidade, além de ser um cara idólatra com o púlpito, ainda é falso, porque faz aquela presença na frente do irmão, ri, Deus abençoe pela visita, o irmão vai embora. No próximo culto ele desfaz de tudo aquilo que foi pregado. Sabia? Tá assim, ó. Ele prega ao contrário de tudo aquilo ali. Entende? Eu tô falando. Um dia eu levantei com a palavra na Bahia
E a Bahia, eu vou falar para você, é um lugar que tem muitos irmãos amorosos, eu digo irmandade. Irmão de ministério também. Nos recepcionaram muito bem, não só na Bahia, em vários lugares. E tinha um cooperador lá que perseguia a Irmandade. Eu falei, eu vou congregar lá na comum desse irmão aí, quero conhecer ele. Ah, mas esse irmão, vamos ver aquela outra lá. Não, eu quero ir nesse daí, eu quero ver, quero conhecer essa Irmandade. Chegou lá, tinha meia dúzia de gente, pouca gente, porque ninguém aguentava ele. Quando nós entramos sentando, eu vi que ele já deu uma mudada, assim, já não gostou muito da nossa presença. Aí, Deus me mostrou a palavra, eu levantei. Ele pegou e sentou na cadeira. Que eu acho isso uma... A não ser que seja um irmão doente. Se é um irmão doente que não pode estar se movimentando, tudo bem, já é idoso, né? Mas ele já sentou ali para travar. E eu preguei como se eu estivesse pregando na minha comum. Nem liguei para ele, que eu já sabia da fama dele, mas eu preguei o que Deus mandou. E Deus visitou aquele porçãozinho de gente que tinha ali. Deus fez uma obra espiritual dentro daquela igreja. E aí, às vezes eu saía, que quando eu pregava, eu saía um pouco da tribuna para falar, né? Aí eu saí pro lado dele lá e ele ficou lá, eu fiquei na frente dele. Quem mandou ele ficar lá? Entende? Ele ficou sentado e eu fiquei na frente dele, pregando para a Irmandade, ali falando, e não tinha microfone, tinha que falar alto, então eu saía para os irmãos poderem entender. Era uma igrejinha até grande, mas não tinha microfone. E depois voltei para o púlpito. Olha só, quando eu terminei a palavra aqui desse, sabe o que ele falou? Tudo isso aí que ele pregou, Deus já tinha me mostrado. O cara não quer ficar, meu amigo, ele não aceita, entende? É um cara carnal, é um cara, meu amigo, um cara que ele ama mais o púlpito do que a família dele, do que a Irmandade, não quer saber, é aquilo ali. Se ele for para a igreja e não tiver ninguém no culto, ele levanta e fica ali atrás do púlpito falando. Porque ele é apaixonado pelo púlpito. Então, os irmãos que vai para o ministério, que se apaixona pelo púlpito, é um perigo por causa disso, cara. Entendeu? Então, eles são casados com o púlpito. Se pudesse, é sério, não é invenção. Eles colocavam o púlpito nas costas e levavam para... Não, isso aqui é meu. Eu sou casado com isso aqui. Então, isso daí é que estraga. Está cheio desse tipo de gente. Está cheio. São Paulo, outros estados, todo lugar tem essa raça aí. Então, os irmãos aí que veio esse tópico, estão falando dele aí, os porteiros, não vai mudar nada para aqueles irmãos que já têm a cabeça aberta, que, entendeu? Vai continuar insistindo, como no tópico está falando. Eles vão continuar, eles vão ser considerados irmãos teimosos e desobedientes, porque lá fala que tem que obedecer no tópico. Esses daí, vai entrar aquele tópico aqui e sai aqui. Eles têm já um objetivo, eles já conhecem. Entendeu? Eles estão ali, mas não são fanáticos. Então esse daí eles respeitam o que está na outra pessoa. Uma coisa bonita é você saber o seu grau de espiritualidade, e às vezes tem uma outra pessoa que não tem o cargo que você tem, mas tem uma espiritualidade maior do que a sua. E você reconhecer isso, Deus, só de você reconhecer isso daí, você está mostrando uma humildade diante de Deus. Por isso que tem muitos irmãos do ministério que são abençoados. Porque eles conseguem entender que ele tem um grau de espiritualidade e o outro tem outra. Começa já lá com eu sempre falo isso, já vou encerrar, sempre falo isso porque é uma verdade. As reuniões que tinha no Brás, quem que atende? Naquele tempo realmente eram os mais velhos que tomava conta. Então o Miguel Espina, ele era o mais velho. A reunião geral do ministério, ele nem oferecia para os outros atender, porque ninguém ia levantar para atender na frente dele, ele era o mais velho, presidente. Ele levantava para atender somente. Ele levantava, é até bonito, ele, o mais velho, levantava para atender, mas a palavra não era ele que pregava. Por quê? Ele reconhecia, o Miguel Espina, que o que estava dentro do Vitório, espiritualmente dizendo, era mais, ele tinha uma porção maior. É só você saber enxergar isso. E quando você consegue enxergar isso e valoriza e respeita, Deus se agrada de você, irmão. Do ministério. Você, o irmão do ministério que faz isso, Deus se agrada de você. E o Miguel tinha isso aí, ele subia para atender a reunião geral, mas na hora da palavra também ele saía, ele não ia pregar, porque ele sabia que o que estava lá no Vitório era uma porção que Deus deu maior do que o dele.
Então ele respeitava. O Vitório levantava, pregava a palavra, né? E ele ali, ó, com respeito, ouvia, às vezes enxugava as lágrimas, chorava. Depois o Vitório descia, ele ia lá e falava, agora vai vir os irmãos aqui ler o tópico. Ele lia uma parte dos tópicos e não lia sozinho. Aí levantava um outro ancião, continuava lendo. Isso parece que eles fazem aí até hoje. Mas eu digo, entendeu? Os irmãos do ministério. Então tem dois tipos. Pode procurar por aí, vocês vão ver. Os que estão aí dentro da congregação. Pode ver, tem dois tipos. Tem aquele que valoriza a irmandade, ama a Deus, ama o próximo como a si mesmo, e sabe que aquilo ali, ele tá ali, mas ele sabe que ali no meio da igreja tem gente que tem espiritualidade maior do que ele. Então ele não é casado com aquilo ali. Esse é um tipo maravilhoso. E tem aquele que fala, não, eu sou o dono disso aqui, velho. Esse púlpito é meu, ninguém vai tomar ele de mim, ninguém vai pregar na minha frente. E fica essa salada que tá aí. Então os carnais mesmo, desse tipo aí, adoraram, estão batendo palma pra esse tópico aí. Mas os espirituais, meu, aquele que tem a mente aberta, não tá ligando, velho. Fala, não. Chegou um irmão na minha comum que Deus me fizesse saber de oferecer a palavra para ele, me mostrar que ele foi o enviado lá, eu vou dar a liberdade, acabou. E fim de papo, entendeu? Então é isso aí que eu queria trocar uma ideia com vocês aqui. Um grande abraço. Obrigado por sua atenção. Em breve teremos mais vídeos. Grande abraço.